Os titãs da mitologia grega são 12 deuses que, segundo a mitologia, nasceram no início dos tempos. Eles eram os ancestrais dos futuros deuses olímpicos, como Zeus, Afrodite, Apolo, e também dos próprios mortais. Os titãs nasceram da união entre Urano, que representava o céu, e Gaia, que seria a terra. Os titãs eram seres híbridos, nenhum era humano por completo e todos tinham o poder de se transformar em animais. O poeta grego Hesíodo, que viveu no século 7 a.C., foi um dos principais autores da antiguidade a narrar o surgimento dos titãs, numa obra clássica chamada Teogônia. Esse e outros textos épicos contam que tais seres mitológicos ajudaram na formação do mundo. É que, no início dos tempos, Urano fazia seguidos filhos em Gaia, mas, como não se afastava dela, seus descendentes, entre eles os titãs, permaneciam presos no ventre da mãe. Insatisfeita com a situação, Gaia incentivou um de seus filhos, o titã chamado Cronos, a decepar os órgãos genitais de Urano, fazendo com que este se afastasse de lá. Essa metáfora mitológica é uma original maneira de explicar a separação entre o céu e a terra, que teria permitido o início da vida. Mas não foram só as iniciativas heróicas que marcaram os titãs. Após mutilar e derrotar Urano, Cronos reinou e tornou-se um pai terrível para seus filhos. O poder dela e de outros titãs sobre o mundo só acabou após eles terem sido derrotados por Zeus, o futuro chefe dos deuses olímpicos, numa sangrenta guerra chamada Titanomaquia. O terrível Cronos. O mais famoso dos 12 titãs engolia os próprios filhos. O mais importante titã, e também o mais jovem, costumava ser representado com uma foice na mão, com a qual Al teria mutilado seu pai, Urano. Cronos se uniu a uma de suas irmãs, Réia, com quem teve vários filhos. Como tinha medo de que os descendentes desafiassem seu poder sobre o mundo, ele engolia todos os seus filhos. Mas um deles, Zeus, contou com a ajuda da mãe para escapar desse destino trágico. Após crescer e se tornar forte, Zeus decidiu resgatar seus irmãos, dando uma poção para o pai que fez este vomitar todos os filhos engolidos. Com a ajuda dos irmãos, Zeus derrotou Cronos e outros titãs numa grande batalha e passou a ser o grande chefe de todos os deuses gregos. Cronos e seus aliados foram presos para sempre no Tártaro, o mundo subterrâneo para onde iam os mortos. Da união entre o céu e a terra nasceram os outros 11 deuses. Oceano era o titã mais velho, representado por um grande rio que corria em volta de toda a terra, então considerada plana, demarcando suas fronteiras. Oceano teria gerado todos os rios, riachos e fontes existentes. Zeus. Um titã obscuro, que tem importância apenas na construção da árvore genealógica dos deuses gregos, principalmente por ter sido avó de Apolo, deus das profecias, da medicina, da música, e de Ártemis, deusa da caça e da vida selvagem. Crio. Outro titã secundário, sem grande destaque na mitologia grega. Os textos lendários revelam apenas que Crio se casou com Euríbia, sua meia-irmã Travisão, filha de Gaia com Ponto, outra divindade que representava o mar.
Epérion era, provavelmente, uma divindade de origem pré-helênica, que acabou absorvida pela mitologia grega, aparecendo como um dos 12 titãs. Epérion era identificado com as forças solares. Jápito é importante na mitologia por causa de alguns de seus filhos. Um deles foi Atlas, que enfrentou Zeus na titanomaquia e, ao ser derrotado, recebeu como castigo a missão de carregar o mundo nas costas. Outro foi Prometeu, criador dos mortais. Tétis. Em alguns textos épicos, essa titã aparece como a deusa da fertilidade, simbolizando a capacidade geradora e fecundante das águas. Também, não é para menos, de sua união com o irmão Oceano nasceram milhares de filhos. Febe. Conhecida como a Luminosa, ela se uniu ao irmão Zeus e teve uma filha chamada Leto, que seria um dos amores de Zeus e daria à luz 2 importantes deuses gregos, Apolo e Ártemis. Temis. Deusa da justiça e da sabedoria, ela foi a segunda esposa de Zeus. Segundo alguns textos mitológicos, Temis inventou os oráculos e os rituais religiosos. Antes do surgimento de Apolo, ela era chamada também de deusa das profecias. Theia. Por ter se unido ao irmão Hiperion, também costuma ser identificada como uma divindade solar. Theia teve 3 filhos, Hélio, que seria o próprio Sol, Selene, a Lua, e Eos, a Aurora. Mnemosine. A deusa da memória foi a 5ª esposa de Zeus e mais uma das tias titãs que ele escolheu com quem procriar. Dessa união nasceram as 9 musas, deusas da literatura e das artes tradição como poesia, música e dança. Rhéia. Essa titã era irmã e mulher de Cronos, a quem conseguiu enganar, evitando que seu filho Zeus fosse engolido por ele. Quando Zeus nasceu, Rhéia deu uma pedra para Cronos engolir no lugar do recém-nascido. Ela foi mãe também de outros deuses, como Poseidon, deus do mar, e Hades, rei do mundo subterrâneo. Irmãos de Olho Grande. Além dos 12 titãs, Urano e Gaia tiveram 3 filhos chamados Ciclopes. Eles eram gigantes, com só um olho na face, que lutaram ao lado de Zeus na guerra contra Cronos. Os relâmpagos usados por Zeus na batalha foram forjados por eles. Um outro trio monstruoso foi gerado por Urano e Gaia, os Hecatonquíros, seres com 100 braços e 50 cabeças. Os textos épicos divergem. Em alguns, eles são aliados de Cronos, em outros, de Zeus.